Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje vamos estudar a lição de quinta e fazer um rápido esboço sobre a lição de sexta-feira, né? Concluindo aqui a lição dessa semana, que traz o título A Introdução e o Evangelho de Marcos em seu início. A lição de quinta-feira tem o título Evangelho segundo Jesus. Evangelho segundo Jesus, as boas novas. Essas boas novas nos faz pensar a confirmação do que se encontra na capa da lição, que tem ali, ó, falando sobre Daniel lá atrás, ou está mais próximo, e Apocalipse lá na frente. Esses rabiscos aqui são anotações que eu faço na minha lição. E por que Daniel e Apocalipse? Quando Jesus começa o seu ministério à luz do que Marcos descreve, ele chega a nos dizer o seguinte, ó. Este é o princípio das boas novas, que quer dizer evangelho, a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que iniciou-se, esse é o primeiro versículo. Porém, no verso 14 e o verso 15, diz assim, ó. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. E ele disse o seguinte, olha, enfim chegou o tempo prometido. Ele proclamava, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, ou creiam nos evangelhos. O capítulo 4 do livro de Mateus, verso 17, fala que o primeiro sermão de Cristo foi sobre o arrependimento, e de fato é verdade. Aqui, Jesus se compara a semelhança do que aconteceu com o próprio Pedro. Perdão, deixa eu ver aqui, eu não perdi o raciocínio. Ele se assemelha muito ao que o João falou, né? João, na verdade, também prega sobre o arrependimento, mas Jesus foi o primeiro sermão dele foi voltado para o arrependimento. E aqui três coisas nos chamam a atenção. Primeiro, o tempo prometido chegou. A confirmação do que Daniel dizia lá no capítulo 9, versos 24 e 27, onde faz menção sobre o batismo de Cristo, a sua unção. O texto no livro de Atos 10, 38, Pedro também dá essa mesma descrição. E quando Cristo foi ungido, e a unção dele tem a ver com o seu batismo. Então, assim, o que estava falando aqui de Cristo, logo no verso 14 e 15 do capítulo 1, estava predito em Daniel capítulo 9. Então, Daniel 9 faz a promessa, ou faz a profecia, faz a alusão, faz a menção, e Marcos faz a alusão ao que foi escrito lá atrás. E mais à frente, ele chega a descrever sobre o texto que se encontra em Apocalipse capítulo 14, temei a Deus e dá-lhe glória. E esse texto aqui, que está no livro de Apocalipse, capítulo 14 e o verso 7, quando ele descreve sobre a mensagem do primeiro anjo, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E o temor a Deus, irmãos, tem a ver com o respeito, tem a ver com a reverência, tem a ver com o que diz respeito à questão do juízo que iria haver, especificamente mais do juízo, pois o texto ali está sendo atrelado ao que estava antigamente sendo mencionado. Jesus veio para trazer uma sentença final para com a morte e o pecado. Eu costumo sempre dizer, né? Na morte de Cristo, ele matou o pecado eterno. Na morte de Cristo, ele aniquilou a perdição de forma generalizada. Porém, quem não aceitar ele que aniquilou a morte, com certeza sofrerá o dano da segunda morte. E aqui eu encontro três coisas interessantes. Primeiro, a cumprimento do que o tempo do reino de Deus tinha sido chegado, tinha sido confirmado. Segundo, o reino dele estava próximo, ou seja, ele agora reivindica o reino que Satanás tinha dito que era seu. Ele mostra que agora que em Cristo o reino passou a ser retomado para o proprietário original, Jesus Cristo. E em seguida ele suplica para que haja arrependimento, mudança, transformação. E aqui na lição de sexta-feira diz assim, ó, é fascinante perceber que Apocalipse 14, 6 e 7, a mensagem do primeiro anjo é paralela à mensagem do evangelho que Jesus apresentou em Marcos 1, verso 15. E qual foi a mensagem que ele apresentou em Marcos 1, verso 15? O reino de Deus está próximo e acreditem nas boas novas, ou no evangelho, que é o evangelho que é dito lá no capítulo 14, verso 7. Um evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra. Esse é o mesmo evangelho. E aqui tem um gráfico que diz assim, ó, na categoria da maneira como foi desenvolvido o evangelho de Marcos, envolve primeiro profecia de tempo,
E aí o próprio texto de Marcos, ele descreve: o tempo está cumprido, promessa da aliança. A aliança era que o reino de Cristo viria, e ele fala: o reino está próximo. O outro é chamado ao discipulado, e esse chamado ao discipulado envolve arrependimento, mudança, transformação. No Apocalipse, isso é descrito como temer a Deus e dar-lhe glória, ou seja, o temor de Deus envolve mudança de vida. E ontem eu preguei na igreja sobre isso. E nesse sentido, a mudança de vida tem a ver com uma transformação que demonstra um arrependimento genuíno. Ellen White chega a descrever bem claro, né? Arrependimento jamais pode ser verdadeiro se não houver uma confissão e uma mudança. É o que está em Provérbios 28, verso 13. O que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. A confissão e abandono é uma demonstração ou uma sequência de um arrependimento verdadeiro. E aqui, quando ele fala do reino estar próximo, no Apocalipse 14, é o evangelho eterno, o sentido de que o reino está próximo. Esse é o reino dele verdadeiro. E o tempo está próximo é quando ele fala que é chegado o seu juízo, ou o acerto de contas, como é mencionado no capítulo 14, verso 7 de Apocalipse. Em suma, entendemos aqui o seguinte: o Evangelho de Marcos, ele dá uma descrição do que era predito sobre ele em Daniel capítulo 9 e faz uma alusão à mensagem final que se encontra em Apocalipse 14, verso 7. E Marcos está no meio. Então, o Evangelho de Marcos, como está na contracapa da lição, ela é uma confirmação do que estava predito sobre ele em Daniel, e é uma garantia de que em Cristo, o Apocalipse 14, verso 7, é uma confirmação para todos. Todos devem temer o que Cristo veio realizar. E o temor quer dizer respeitar o seu sacrifício, respeitar o seu ministério e logo entender que o seu reino está próximo. Que Deus, portanto, nos abençoe e que essa lição nos traga muito revigoramento espiritual, fortalecimento e aprendizado para a glória do seu nome. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pela tua palavra e pela tua mensagem. Nos ajuda, Senhor, a entendermos de acordo com o teu querer os teus preceitos e principalmente a confirmação de que o Evangelho de Marcos nos traz através de sua predição de Daniel e a sua alusão que também faz-se a Apocalipse capítulo 14, verso 7. Todos nós possamos aprender sobre a tua palavra, que o Senhor abençoe, Pai, todos que irão assistir este vídeo e os conceda iluminação para fortalecimento de sua fé. Nós te pedimos o perdão dos pecados e a tua intervenção, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha um ótimo dia em sua presença e um bom final de semana e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.